E eu acho que é importante a gente ressaltar até o senador Flávio Dino, que assume na próxima quinta-feira a sua cadeira no Supremo Tribunal Federal, quer deixar um legado lá no Senado brasileiro. E ele apresenta hoje uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que quer que juízes, promotores e militares que cometerem delitos graves sejam excluídos do serviço público. Assunto que a gente trata tanto aqui. Ele colocou nas redes sociais, ontem à noite ainda, falou que amanhã apresentarei ao Senado, visando as assinaturas de apoio, proposta de emenda à Constituição, deixando claro definitivamente que juízes, promotores ou militares que cometerem delitos graves devem ser excluídos do serviço público e não aposentados compulsoriamente ou beneficiados mediante de pensão por morte. E não há razão para essa desigualdade de tratamento em relação aos demais servidores públicos, que, por exemplo, praticam crimes como corrupção e de gravidade similar, foi o que postou Flávio Dino. E aí, Josias, o que você achou dessa PEC que Flávio Dino apresenta hoje? Será que isso passa no Congresso brasileiro? Essa proposta que o Flávio Dino apresentará, ela é a melhor proposta que o senador, o quase futuro ministro, poderia apresentar. É a melhor proposta que não será aprovada no Congresso. É uma proposta absolutamente adequada, mas não há ambiente para aprová-la, infelizmente, porque esses pontos levantados pelo Flávio Dino, que vão constar da sua proposta, são alguns dos grandes flagelos que assediam a administração pública no Brasil. Juízes e promotores, quando pilhados, cometendo crimes graves, gravíssimos, eles sofrem uma sanção, que é a aposentadoria compulsória com o recebimento dos vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Isto não é punição, isto é um prêmio. O sujeito preserva o salário e tem uma aposentadoria prematura. E depois é preciso ralar na justiça para converter aquilo numa condenação judicial, e esse processo, até que transite em julgado, o sujeito já morreu. Então ele passa, é como se ele tivesse, por cometer um delito, é como se ele recebesse um prêmio, ele fosse condenado ao recebimento perpétuo dos vencimentos sem trabalhar. Esse é um ponto. Juízes e promotores. Acontece isso com juízes e promotores. E no caso dos militares, a gente já comentou aqui algumas vezes, militar pilhado cometendo crime gravíssimo, inclusive estupro, ele é expulso num processo também demorado, arrastado, um processo administrativo, que depois de uma condenação a mais de 2 anos de cadeia, é preciso que o Ministério Público Militar acione o Superior Tribunal Militar e pedindo a expulsão, e caso a expulsão seja obtida, aí o personagem ele morre ficticiamente. É como se fosse uma morte fictícia. E a mulher do militar, ou o herdeiro, o parente mais próximo, recebe a pensão. Então, o sujeito, mesmo expulso das Forças Armadas, ele mantém o direito a uma pensão que passa para a sua mulher ou para o parente mais próximo. Isso também é uma aberração que precisaria ser extirpada do ordenamento jurídico brasileiro, né? Mas é uma pena que a proposta do Flávio Dino, embora seja absolutamente adequada e embora faça previsões que são mais do que necessárias, seriam imperativas, ela não vai ser aprovada, porque não há ambiente para isso. E é muito provável que ela morra ali nos arquivos do Congresso, sem ser nem analisada, Fabiola. Mas é uma pena, porque a proposta é muito adequada, e o momento, inclusive, recomendaria que ela fosse analisada, mas, infelizmente, não será. E você, Thales, o que você acha dessa proposta de Flávio Dino? Você acha que tem alguma chance disso passar? Olha, se fosse votado hoje, agora, nesse momento, passava. Mas não vai passar. Não vai passar por quê? Porque os lobbies de juízes, procuradores, militares, etc., vão agir.
e agirão sobre os deputados e senadores. E deputados e senadores, hoje, embora tenham um ambiente hostil a juízes, ao judiciário em geral e aos militares, hoje eles têm uma posição hostil a esses dois grupos, eles, na verdade, temem esses dois grupos. Então, quando o lobby de juízes, militares, procuradores entrarem a atuar lá no Congresso, aí possivelmente essa proposta vai acabar indo para a gaveta. É o que se imagina. Agora, é uma proposta muito boa. É curioso o seguinte: no meio militar, além dessa questão da morte fictícia, dificilmente sai a expulsão. Não foi expulso, não chegou a ser expulso formalmente o Bolsonaro, que foi acusado de tentar explodir bombas na Vila Militar. Se falou nisso e ele houve um inquérito, o inquérito disse que podia ser, não podia ser, mas ele não foi expulso. Ele foi convidado a se retirar. Aliás, foi uma pena para a história do Brasil, porque se o Bolsonaro tivesse sido expulso, a ex-mulher dele ficava com a pensão. E se ela ficasse com a pensão, o Bolsonaro talvez não tivesse feito tudo o que fez na vida, porque ele se separou da mulher e montou uma estrutura política dele com os filhos. Houve, na época, um certo racha entre os filhos, só o Carlos ficou do lado dele, mas acabou montando uma estrutura entre ele e os filhos, que hoje é um partido de 5 pessoas, fechadíssimo, e até a Michelle tem dificuldade de entrar nesse partido familiar do Bolsonaro, que é meio misógino, né? Não tem muita abertura para mulheres. Mas, enfim, se fosse hoje votado nos próximos minutos, o Congresso talvez aprovasse, mas não vai aprovar porque o lobby de militares e do judiciário vai atuar e vai impedir. E você, Madar, qual seria a importância, né, de um projeto como esse passar, quer dizer, juízes militares com delitos graves, expulsos, né, da carreira pública, sem direito a essa aposentadoria? Então, Fabiola, esse é um projeto, talvez seja o melhor projeto que o Dino fez na carreira toda, né? E se ele tivesse feito isso enquanto era ministro, que podia também mandar por parte do Executivo, ele hoje não seria ministro do Supremo, porque a galera não ia querer aprovar isso no Congresso, não. De jeito nenhum! Porque segurar um na aposentadoria compulsória e vai para compulsória, aí volta, aparece, dá uma liminar para não sei quem num plantão de fim de semana. Isso aí é o nosso noticiário do dia a dia, transita aí, né, nessa relação promíscua de gente do legislativo com gente do judiciário. E essa coisa da aposentadoria compulsória, Fabiola, é uma reclamação de todo o Brasil. Você pegar alguém que odeia o Flávio Dino, vai te falar que o projeto é bom. Porque é uma reclamação de todo o Brasil, ninguém se conforma. Quanto caso que a gente vê, desembargador afastado porque estava envolvido com tráfico de droga, libertando traficante, não sei o quê, aposentadoria compulsória, o Brasil ganhando um dinheirão. E o que muita gente não sabe é que existe a punição da expulsão, tá? Tem a expulsão sem a aposentadoria. Pode fazer, CNJ pode expulsar, sem ter aposentadoria compulsória. O CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, pode também expulsar sem dar aposentadoria. Ocorre que não faz. E isso acontece também no meio militar, que no meio militar o Josias explicou tudo certinho aí como é que funciona, é ainda uma coisa mais complexa sob o ponto de vista burocrático que se dá um jeito para o pessoal continuar recebendo. Então, o que me parece desse projeto do Dino é que ele quer eliminar a possibilidade da aposentadoria compulsória, porque seria o único jeito de se aplicar outra penalidade. Infelizmente, assim, são tantos os escândalos que não vai haver demanda popular suficiente por isso. Existem interesses para que isso não se vote, e é um tipo de coisa que, mesmo que se vote,
ainda fica na minha cabeça se daria uma pena de expulsão ou se passaria, em vez de ser aposentadoria compulsória, passaria a ser outra que eles usam. Advertência, suspensão, remoção, qualquer outra coisa. Como quebrar esse corporativismo de algumas das carreiras de Estado é um grande problema do Brasil, né? Ó, meio-dia e 18 minutos, notícia caindo aqui no nosso All News. Olha só, novidades. Bolsonaro será